Muito bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, início da semana. E nós vamos começar essa semana com o pé direito, acreditando com muita fé em Deus, crendo na bondade, na graça, na justiça, no amor, na benevolência de Deus, nosso Pai. Mais um dia maravilhoso e dizendo que nós é que construímos a nossa história. Esse dia será um dia excelente ou não, dependendo do que você decidiu no seu coração. Isso não significa que tudo esteja perfeito. Mas se a gente evitar o julgamento e entender que tudo tinha que ser como foi, o nosso ser criador, que é Deus dentro de nós, ele vai criar situações para nos trazer soluções. Mesmo que em alguns momentos isso ocorra por intermédio de choro. O choro, em alguns momentos, é a limpeza da alma, a higienização da alma. Então, convido você nesse dia, essa manhã, a silenciar a sua mente. E talvez você acordou com tantos pensamentos, com tantos sentimentos, uma torrente de emoções que às vezes nós nem conseguimos controlar. E nessa torrente de emoções, nós só podemos controlar, equilibrar, quando nós buscamos silenciar a nossa mente. E talvez você não tenha esse costume, vamos dizer assim, de silenciar a sua mente. Talvez um pensamento acelerado, talvez a ansiedade, e a ansiedade é uma expectativa exagerada do futuro, é uma fuga do presente e uma recusa do passado. Então, silenciar a sua mente é um ato de equilíbrio. E você pode fazer isso sim. Então, nesse momento, você pode respirar fundo 3 vezes. Respirar fundo. E se permitir sentir o presente, sentir o agora, sentir o hoje, sentir a batida do seu coração. Porque às vezes nós estamos em muitos outros lugares, menos no hoje, menos no presente. Às vezes a nossa criança interior, no desespero de alcançar o acolhimento, acredita que precisa acelerar os passos, que precisa resolver questões que às vezes nem mesmo a pessoa sabe por que está acelerada, por que está apressada, por quê? Porque são dinâmicas inconscientes. São dinâmicas que não têm a ver com a razão. São dinâmicas que estão internalizadas na criança interior, que por algum motivo está ferida. Quem sabe por uma rejeição, quem sabe por falta de segurança,
quem sabe por percepção de que não foi ou não está ou não conseguiu o amor suficiente. E esse desespero interno, esse desespero inconsciente, acelera a batida do coração, acelera a circulação sanguínea e, na verdade, acelera todo o nosso metabolismo, nos tornando uma pessoa ansiosa. E como eu disse no início, uma pessoa ansiosa é alguém que criou uma expectativa inconsciente para o futuro, fugindo de uma dor do passado e recusando o presente. Olhar para esse presente, buscar voltar para o presente, são dinâmicas que interferem nessa sensação e nesse sentimento de ansiedade. Todas as vezes que eu me torno alguém ansioso, eu estou fugindo de algo e criando uma expectativa para o futuro. Toda vez que eu me sinto ansioso, eu estou fugindo de algo do passado, criando expectativas para o futuro, que não necessariamente são verdades. Isso geralmente está ligado à criança interior ferida. A ansiedade é um ato infantil que é reproduzido na vida adulta e geralmente está ligado à necessidade de segurança, necessidade de acolhimento, necessidade de ser visto. Então, quando é que nós equilibramos a ansiedade? Quando nós olhamos para este passado com gratidão, entendendo que tudo tinha que ser como foi. Quando o perpetrador dessa dor, que às vezes não está claro na minha memória, e a memória ela é ativada quando você busca o autoconhecimento, então as coisas que estavam ocultas começam a florescer, começam a vir para fora. Então, quando eu olho para esse passado sem julgamento, sabe? Com gratidão, entendendo que toda a minha história e todo conto que me engaja na vida faz parte sim do meu crescimento. Então, quando eu olho para o meu passado sem julgamento e foco nas coisas positivas, porque às vezes nós estamos focados, super, hiper, mega focados em uma dor do passado. E às vezes você teve tantos momentos maravilhosos, mas na sua consciência o hiperfoco foi dado àquela dor, aquele sentimento negativo, a algumas prerrogativas que te levaram a um sentimento de uma frequência vibracional baixa. E esse hiperfoco, né, quando eu olho muito para isso, porque o Bert Hellinger diz que tudo aquilo que você exclui, ele se expande, ele cresce, ele aparece novamente. Então, quando tudo aquilo que você foca, ele cresce. Tudo aquilo que você foca, ele cresce. Então, quando eu olho para o meu passado e começo a vasculhar as coisas boas, a minha consciência, ela vai ressignificando. Porque o meu cérebro e a minha memória funciona por ação e repetição. Como é que meu cérebro funciona? Como é a dinâmica neural? As dinâmicas das conexões neurais que se tornam
um hábito automático tem a ver com ação e repetição. Isso inclui todos os pensamentos e todas as memórias. Então, quando eu foco em algo negativo, o meu cérebro ele cria conexões elétricas neurais, que estas conexões repetidas a quantidade de vezes necessária torna no seu organismo uma ação automatizada. Sabe aquele pensamento que você não queria pensar? Sabe aquele sentimento que você não queria sentir? Sabe aquelas lembranças que você não queria lembrar? São resultados da dinâmica neural a partir da ação e da repetição. Então, o meu convite para você hoje é para que você vasculhe o seu passado e encontre algo positivo. E quando você encontrar algo positivo, você precisa focar naquilo e repetir a quantidade de vezes suficiente com gratidão a importância que aqueles momentos, situações, circunstâncias positivas da vida foram para você. O que acontece no seu cérebro? Cria conexões neurais. Essas conexões neurais, repetidas a quantidade de vezes suficiente, a neurociência diz que você pode repetir por 21 dias, né? Mas alguns terapeutas dizem que quando isso com muita intensidade, por 7 dias, pode trazer resultados incríveis. O importante é a ação e a repetição. A ação e a repetição. A ação e a repetição, ela interfere inclusive na eternidade. A ação e a repetição é um mecanismo de acesso à espiritualidade também, para você perceber o poder que tem os pensamentos. Porque assim como você pensa, você se torna. O Salomão diz que assim como você pensa, você é. Ou seja, você se torna seus pensamentos. Você é fruto daquilo que você pensa, você é fruto daquilo que você repete diariamente. E eu pergunto para você, quais são as ações e as repetições que você tem atraído e implantado na sua mente? Como você acordou hoje? Qual foi o primeiro pensamento? Qual foi a primeira reflexão? O que você ouviu logo em seguida quando você acordou? Então, se aperceba em que você está focado. Tem pessoas que foram abusadas na infância. E eu pergunto para você, é fácil? Não, é um grande trauma. Principalmente se aquilo foi bom para mim. Porque há abusos que foi prazeroso para o abusado. Então isso traz uma culpa descomunal na vida de uma pessoa. Então, se eu estiver preso a essa imagem, preso a esse sentimento, eu perco tudo o que aconteceu de bom durante esse período, porque eu criei um hiperfoco em algo negativo. Isso repetido a quantidade de vezes suficiente torna os meus sentimentos, torna as minhas emoções escravos desse olhar. Por isso que na constelação familiar nós usamos a expressão eu te vejo, porque às vezes a gente foca onde não deveria focar, que são nas questões negativas da vida. Ocorreu na minha e na sua vida, cada um em uma experiência, em um nível diferente, mas todos nós tivemos obstáculos na vida, e o olhar para esses obstáculos é que vão definir se você vai superá-los ou não.
Então tire o foco do negativo e amplie o foco para o positivo. Isso é tão sério que você percebeu que nós vemos com mais facilidade e percebemos com mais facilidade as coisas negativas do que as positivas? Você tem uma convivência com a pessoa todos os dias e às vezes a pessoa fez uma mudança estética e nós não percebemos. Mas quando a pessoa, ela esquece de passar um batom, esquece de arrumar o cabelo, ou tem alguma discrepância ali estética, a gente já consegue perceber. Inclusive a gente verbaliza isso. Nossa, que cabelo feio. Nossa, o que aconteceu com a tua sobrancelha? Nossa, que roupa é essa? Nossa, que, né? Então, isso está intrínseco a partir dessa dinâmica que nós criamos de dar um hiperfoco no que é positivo e automaticamente diminuir aquilo que é positivo. Então eu pergunto para você, quais foram os aspectos positivos do seu passado que você trouxe à memória hoje, logo quando você acordou? E inclusive eu quero fazer uma dinâmica aqui com você, e eu queria que você trouxesse à memória agora um momento feliz, um momento agradável, um momento que vale a pena ser relembrado da sua infância, e veja o que você sente com o seu corpo, porque agora você vai pensar, você vai sentir e automaticamente você vai interferir em todo o seu organismo. Então esse pensamento, quero que você pense agora em um momento que foi muito bom, é um momento feliz, é um momento agradável, e veja o que acontece no seu corpo, veja o que acontece na sua alma, veja como isso te faz grande, como isso te leva a um outro patamar de sensações e vibrações agradável. Traga à memória aquele momento feliz e veja como todo o teu metabolismo fisiológico ele recebe uma interferência. Perceba isso. Isso é incrível. Isso é incrível. Então, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Traga à memória aquilo que te faz grande. Traga à memória aquilo que te faz sentir vencedor. Traga à memória os momentos de sucesso, de conquista. Ah, mas eu não tenho. Você tem sim. É que você subjugou os teus pontos positivos e ampliou os teus pontos negativos. Quando eu estou atendendo as pessoas na anamnese, geralmente eu faço 3 perguntas positivas e negativas. Então eu pergunto, fala 3 qualidades suas. E boa parte das pessoas tem muita dificuldade em identificar algum aspecto positivo da sua personalidade, do seu comportamento, da sua psique, das suas ações. E geralmente, neste momento do processo terapêutico, eu identifico com muita facilidade a qualidade das pessoas, às vezes a dicção, a capacidade de articular as palavras, né? A própria profissão da pessoa, os feitos que a pessoa realizou, e quando é alguém conhecido, os feedbacks que as pessoas me falam daquela pessoa. E a própria pessoa não consegue dimensionar quais são as suas qualidades. Gente, isso é incrível. As pessoas não conseguem enxergar uma qualidade em si. Aí eu pergunto, fale 3 adjetivos negativos relacionados a você. 3 adjetivos negativos.
Gente, se brincar, a pessoa traz uma lista gigante. Eu sou irritado, eu sou nervoso, eu sou impaciente, eu sou desorganizado, Então, as pessoas têm muita dificuldade de olhar para o que é positivo, olhar para as suas qualidades, olhar para as suas habilidades. E quando você olha para as suas habilidades, quando você cria esse hábito de olhar primeiro para o que é positivo, você transforma o seu mundo interior e ressignifica as crenças que até então estavam ativadas e repetidas no seu consciente, que automaticamente interferiram no seu subconsciente. Eu vou ensinar uma técnica de relacionamento aqui para vocês, que é infalível. É uma técnica simples, mas se você aplicar hoje, você vai perceber os resultados extraordinários que resulta a prática dessa técnica que eu usei há alguns anos atrás. Eu tinha uma empresa e eu tinha 85 funcionários, né? Essa empresa está na atividade ainda hoje, e eu usei muito essa técnica que eu vou ensinar aqui para vocês, que é uma técnica de relacionamento que ela é incrível, e ela é baseada neste conceito de focar no positivo que eu acabei de falar para vocês. Eu falei para vocês que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente foca, que a gente repete, torna-se um hábito, algo automático. Então, tudo que eu penso, pela quantidade de vezes suficiente, eu crio um hábito, né? Fica automático, é automatizado tudo aquilo que eu repito por muito tempo. Então, a técnica é a seguinte, eu chamo ela de sim, não e sim, ou positivo, negativo e positivo. Positivo, negativo e positivo. Sim, não e sim. Sim, não e sim. Então preste atenção no que eu vou falar para vocês. Por nós nos tornarmos vítima daquilo que é negativo, porque mesmo que nós temos o hábito de olhar primeiro para o negativo, essa não é a nossa essência. Nós não nascemos para isso. Nós não criamos para ter um olhar ampliado para o negativo. A essência humana é o amor, é a paz, é a tranquilidade, é o bem, é olhar para aquilo que é positivo. Então, essencialmente, eu e você, mesmo que inconscientemente estamos focando mais no negativo do que positivo, nós não gostamos do negativo, nós não gostamos de viver naquele loop, naquele ciclo vicioso de negatividade. Então, quando alguém, presta atenção, quando alguém critica você, quando alguém traz alguma opinião negativa sobre você, quando alguém ameaça o seu equilíbrio, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele espiritual, emocionalmente você ativa um mecanismo de defesa ou vários mecanismos de defesa. Você pode ativar a agressividade, que é um mecanismo de defesa. Você pode ativar o silêncio, que é um mecanismo de defesa. Você pode ativar a agressividade, que é um mecanismo de defesa. Você pode ativar como eu posso falar? A comédia, né? A brincadeira. Então, sabe aquela pessoa que você vai falar sério com ela e ela leva tudo na brincadeira? Esse é um mecanismo de defesa, é uma forma de fugir da realidade. Então, a pessoa que brinca com tudo, que começa a rir do nada, sabe aquela pessoa que ri do nada? Quando ninguém ri, essa pessoa ri, né? Então, é um mecanismo de defesa. Outro mecanismo de defesa, né? Que eu tenho um cliente que é engraçado, quando ele fica nervoso ele começa
a trazer uma expressão de riso, ele fica rindo, mas na verdade ele está nervoso, né? Nervoso, aquilo é um mecanismo de defesa. Então quando você vem com algo que é negativo para a pessoa, um olhar negativo para a pessoa, isso é eu e você, nós criamos um mecanismo de defesa e nós automaticamente estabelecemos uma barreira no relacionamento. Dali para frente não ocorrem mais relacionamentos, mas só apenas defesa. Isso acontece muito no relacionamento amoroso. Por que às vezes um terapeuta ele fala algo que a mulher já havia falado muitas vezes para o marido e ele não ouviu? Por que a mãe que fala diariamente algo para o filho, vem o vizinho e fala a mesma coisa e o filho ouviu o vizinho, mas não ouviu a mãe, né? Sabe por quê? Porque na comunicação desse casal, dessa família, foi criado barreiras psicológicas de defesa. Em algum momento houve julgamento, em algum momento essa mãe só olhou o que é negativo do filho e não colocou com clareza o que era positivo. Nessa relação marido e mulher, geralmente um expõe o defeito do outro, o lado fraco do outro, o lado negativo do outro, e ambos criaram um muro de defesa que não deixa mais essa comunicação fluir naturalmente. Então, olha que interessante. Quando você recebe muitas expressões negativas, como críticas, né, julgamento, você cria uma barreira emocional, psicológica e não deixa mais nada entrar. Por isso que tem pessoas que parecem teimosas. Não é teimosa, isso é um mecanismo de defesa. Por quê? Porque as pessoas só trazem algo negativo, né? Então vou ensinar para você essa técnica. Como todas as pessoas têm mecanismos de defesa, e deixa aqui só abrir um parênteses antes de falar isso para você, né? Por exemplo, você que trabalha de CLT, né? Você que é empregado. Quando o seu chefe ou a sua chefe diz, olha, quero você lá na minha sala, qual é a percepção que vem na nossa mente? Geralmente já é negativa, porque nós vivemos em uma vibração muito negativa. Então, quando o teu companheiro, a tua companheira diz, olha, eu preciso falar algo muito sério com você, já ativa uma defesa. A gente já vai para essa reunião, para essa comunicação com defesas. São mecanismos de defesas psicológicos. Então nós criamos uma barreira e dependendo do que for falado, não ocorrerá comunicação. As pessoas vão ouvir, mas não vão, aliás, vão escutar, mas não vão ouvir. As pessoas vão escutar, mas não vão ouvir. Quando você entra com uma ação de expor o negativo do outro, ele já está com uma barreira emocional, psicológica, a postos para se defender. Isso a gente chama na psicologia de mecanismos de defesa. Agora eu vou ensinar a técnica para você. É simples, muito simples, mas muito eficaz. Então, isso serve para liderança, isso serve para relação interpessoal, para qualquer tipo de relação. Então, quando você for abordar alguém, e principalmente para você corrigir essa pessoa que nós sabemos que todos nós já estamos com uma barreira psicológica de defesa, e dependendo, gente, de alguém que sofreu muito na vida, essa barreira é triplicada. A pessoa já está se defendendo antes de alguém falar. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não fiz nada. Ué, mas eu não falei nada. Então, olha como está ativado o mecanismo de defesa. Então, nós somos assim. Então, primeira coisa,
comece com o sim, comece com o positivo. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma situação que ocorreu comigo como funcionário, em que eu dei uma justa causa para a pessoa, né? E eu sempre tive muita comunicação e uma relação muito boa com os colaboradores, né? Porque eu gosto de pessoas. Eu já trabalho com pessoas há muitos anos, com desenvolvimento humano. Então a minha relação com as pessoas são muito boas, né? E nessa situação eu fui abordar essa pessoa para dar a justa causa. E eu usei essa técnica, é do sim, não e sim, ou positivo, negativo e positivo. Então, essa pessoa estava faltando há muito tempo, já tinha dado advertência, enfim, aquele processo de recursos humanos, né? E depois para dar a justa causa. E eu cheguei para ela e falei para ela: fulana, você é uma pessoa extraordinária. Eu olho para você como uma filha, porque ela é bem mais nova do que eu, e enxergo em você um potencial incrível. Aí eu listei as qualidades dela. Você faz isso, você é rápida, você é inteligente, você é perspicaz, você... Então veja que essa ação do positivo primeiro, do sim primeiro, ela tem o objetivo de desfazer, desconstruir o mecanismo psicológico de defesa. Então eu comecei a primeiro expor e colocar os pontos positivos e as qualidades daquele colaborador, daquela colaboradora. E é incrível como a face, né, a feição da pessoa, ela muda. Por quê? Imagine você faltando sem justificativa numa empresa e você vai para a sala do seu líder. Você vai cheio de mecanismos de defesa e quando chega na sala do seu líder, ele começa a te elogiar. E não pode ser um elogio hipócrita e falso. Tem que ser um elogio verdadeiro, aquilo que o Napoleon Hill fala, né? Napoleon Hill ensina que um reconhecimento, um elogio verdadeiro, ele é uma ferramenta mágica que muda o ambiente e muda as pessoas. Então eu elogiei ela e aí entrou a segunda parte da técnica, que é o negativo ou o não, né? O negativo. Então eu falei, mas eu percebi que ao longo destes últimos 4 meses você tem faltado, você não tem realizado as suas atividades como antes, você não traz justificativa das suas faltas, não atende a ligação dos seus supervisores. E aí eu comecei a colocar, você é uma pessoa que não é ordeira com seu equipamento de trabalho, você não tem pontualidade, você é indisciplinada. E aí eu fui colocando, só que quando eu coloquei os aspectos negativos, as barreiras psicológicas já tinham sido desfeitas e a pessoa está pronta para correção. Você nunca vai conseguir corrigir alguém enquanto essa pessoa permanecer com os mecanismos de defesa ativos. Não tem como. Não adianta você chegar a conversar com o teu marido, vamos discutir a nossa relação, se esse cara está com mecanismos de defesa, porque sempre você está apontando primeiro as coisas negativas. Não vai rolar. Eu chegar para tua mulher, vamos sentar aqui, vamos discutir a relação. Ela coloca uma barreira emocional, psicológica de defesa, que a comunicação ela não consegue fluir, ela não consegue ir adiante. E não adianta, vai dar briga. Vai dar briga. Agora, quando você desfaz, dilui esse mecanismo de defesa a partir do reconhecimento verdadeiro das habilidades, capacidades, né, e pontos positivos da pessoa, você desmonta esse mecanismo de defesa e aí sim você pode pontuar os aspectos negativos da pessoa, que ela vai aceitar a correção. Caso contrário, a comunicação ela é interrompida. Então eu falei para ela os pontos positivos,
falei os pontos negativos, né? E dentro do processo de expor os pontos negativos, eu apliquei a justa causa. Apliquei a justa causa, falei que ela ia tomar essa punição, mas antes, para finalizar esse atendimento, esse bate-papo com ela, eu pontuei novamente os pontos positivos. Então veja, o sim, não e sim. Então são 2 sim para 1 não. Positivo, negativo e positivo. São 2 positivos para 1 negativo. Você consegue entender isso? Então eu terminei falando para ela o seguinte: olha, eu sei que você tem um potencial gigante para mudar, e que, aí eu conhecendo a história dela já, né, falei, e que assim como você venceu batalhas em tempos anteriores, essa será mais uma que você vai vencer, porque você é uma pessoa inteligente e super competente. E se precisar indicar você para algum outro algum outro empregador, você pode sim utilizar os meios de comunicação aqui da empresa, e eu vou pedir para o Recursos Humanos te entregar uma carta de apresentação e dizer para você que essa ação da empresa não é pessoal, é profissional, e nós só fizemos isso porque foi, na verdade, a última opção, a última estratégia para fazer você enxergar que você é maior do que as suas qualidades negativas. Gente, vocês não têm noção. Essa menina me abraçou, me agradeceu, né? Eu dei uma justa causa nela, me agradeceu e saiu rindo da sala, entendeu? Eu dei toda a minha vida 2 justa causa, que é o que eu não gostava de fazer, mas tinha situações que não tinha como, né? Uma, essa que foi na minha empresa, e uma outra quando eu era gerente de uma outra empresa, que foi uma questão de atestado falsificado, né? Mas então essa estratégia de comunicação, ela é fantástica. Gente, fez sentido para vocês? Será que eu ajudei vocês em alguma coisa? Quem aí entendeu? Para quem fez sentido isso aí que eu falei? Vocês acham que faz sentido? Quem aqui já utilizou essa técnica, ou quem aqui tem dificuldade de corrigir alguém ou de ser corrigido? Coloca aí para gente interagir. Porque as palavras, pessoal, têm poder. E nosso combustível para a vida não é o negativismo. Nosso combustível para a vida é o positivismo. O seu cérebro, o seu corpo, as suas células, a sua alma, o seu espírito, a sua mente foi treinada, foi criada para o positivo. O seu cérebro se sente agredido quando você começa a olhar para aspectos negativos do seu passado e oculta ou coloca em terceiro ponto, meio de possibilidade, o que é positivo. Então, para ressignificar e trazer paz interior, para você minimizar a ansiedade, você precisa olhar para você, olhar para o seu passado e ampliar, focar naquilo que você é bom, naquilo que deu certo, naquilo que você rompeu. E quando isso está ligado à relação na nossa infância com nossos pais, é a mesma coisa, né? Aí você fala para mim assim: mas os meus pais eu não tenho nada de bom que lembrar, porque meu pai era violento, era alcoólatra, ou meu pai ele faleceu quando eu tinha 2 anos, ou a minha mãe era manipuladora, ou a minha mãe era uma pessoa tóxica, ou a minha mãe tinha problemas mentais. Olha só, gente, o fato de você ter nascido já é
algo muito positivo. Então, se não teve muitas coisas positivas, teve uma: a vida. Porque todas as habilidades que você tem e tudo aquilo que você desenvolveu até hoje foram presenteadas a você pela vida. Você, além de receber um presente da vida, você é um presente da vida para o universo. Você é um presente da vida para. Você é um presente da vida para o universo. Você é um presente de Deus para o mundo, porque as habilidades que tem dentro de você, só tem dentro de você. Só você tem essa digital. Então eu preciso focar no que foi positivo. Então, numa relação desgastante, em um ex-relacionamento, o que eu tenho que focar? A maioria das pessoas foca em quê? No negativo. Aí quando foca no negativo, disfunciona toda a sua estrutura emocional. E, claro, porque tudo é pensamento, pensamento, sentimento e emoção. Presta atenção. Pensamento, sentimento e emoção. É uma tríade. Vou repetir. Pensamento, sentimento e emoção. Isso interfere no seu corpo, na sua biologia, na sua estrutura psicológica e emocional e no seu espírito. Por que eu apontei cérebro, mente, intestino e coração? Por quê? Porque a ciência descobriu algo hiper, mega, super, extraordinário do meu ponto de vista. Algo maravilhoso. E a ciência descobre cada coisa, né? E se a gente entender isso, a gente pode mudar a nossa vida, porque você pode mudar a nossa vida. Você pode se autocurar. Você pode expandir a sua consciência. Você pode dar um passo adiante. Você pode cumprir sim o seu propósito. Você pode sim fazer diferente. Sabe por quê? Porque você é um campeão. Porque você nasceu para vencer. Desde o momento da copulação, desde o momento da ovulação, você é um vencedor. No momento em que você nasceu, você foi um vencedor. Você é um vencedor porque você nasceu para vencer. Você é um homem, uma mulher de sucesso. Isso está no seu DNA. Você nasceu para o sucesso. Você nasceu para vencer. Sabe por quê? Porque você é uma centelha divina. Sabe por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Porque você é uma cópia de Deus. Porque dentro de você tem o eu sou. O Espírito Santo opera dentro de você. Por isso que eu digo que dentro de você tem um eu sou, o eu sou. Tem uma essência intrínseca dentro de você que te faz vencedor, queira você ou não. Agora, a decisão de materializar isso é sua. É sua. É sua, simplesmente sua. Mas você nasceu vencedor. Você é um vencedor. Então, veja o que a ciência descobriu. A ciência descobriu que no coração tem 40 mil neurônios iguais aos neurônios que operam no nosso cérebro. Pasmem os senhores. A ciência também descobriu que no intestino tem os mesmos neurônios, milhares de neurônios. E a ciência chama de os 3 cérebros. 3 cérebros. Então, olha que interessante, assim como os nossos neurônios cerebrais, eles têm uma dinâmica de autenticidade,
né, tem a sua individualidade, o coração também tem. Você sabia que tem sentimentos, ações que não vêm da mente, vêm do coração? Sabe aquela coisa, coração de mãe? A gente não sabia, mas o coração de mãe e o coração pensa também. E esse pensamento, ele traz sentimentos. Aliás, ele traz emoções, né? Ele traz emoções. Então veja que quando o filho está em perigo, alguma coisa fala no coração de uma mãe e ela percebe que algo está acontecendo. Isso acontece com você também. Aí eu já percebi, alguma coisa me falou que isso ia acontecer. Que aí nós chamamos de sexto sentido. Quando na verdade, os neurônios do seu coração. E os cientistas dizem, e também a física quântica, que há uma expansão energética muito poderosa que atinge cerca de 3 metros de fluência vibracional. Porque esses neurônios criam conexões elétricas, que criam energia, assim como o cérebro. Fez sentido para vocês isso? Então, olha só. Pensamento, cérebro. Razão. Sentimento, intestino. É daqui que você sente. Sabe quando gela o estômago? E quando a consciência pesa, você compra algo que não era para comprar. Você compra 10 sapatos que você não precisava. Na hora você começa a sentir algo aqui na boca do estômago, um gelo, como se... Ai, eu fiz errado, não era para ter comprado. Aí dá uma ânsia de vômito também. Ou ânsia de vômito, né? É um sentimento do seu intestino querendo falar algo para você. Às vezes uma pessoa tóxica, com energia baixa, com energia vibracional baixa, faz você sentir ânsia de vômito. Quando você tem raiva, mágoa, ressentimento, tristeza, ódio, o teu intestino, ele cria um sentimento e uma ânsia de vômito. Por quê? Porque o seu intestino é o centro neural dos sentimentos. Você sabia que é daqui que o espírito manifesta? Espírito, os sentimentos espirituais se manifestam daqui, ó. Sabia disso? Olha que interessante, né? É aqui, ó. Os movimentos espirituais acontecem aqui. Então você pensa, você sente, pensamento, sentimentos e emoção. É essa tríade que você precisa entender, que vai fazer toda a diferença naquilo que você pensa. Então, por isso que muitas doenças, elas são chamadas de psicossomáticas. É uma somatória psicológica. Por quê? Porque os 3 cérebros estão interconectados. Eu penso, eu sinto, isso vai para o físico, né? E ativa as minhas emoções. Veja que o coração, como um órgão, ele é o pulso da vida e ele ativa a circulação sanguínea, levando todos os nutrientes necessários para que cada célula do seu corpo seja alimentada. Agora imagine quando esse coração ele está sendo ativado, os neurônios, em um sentimento negativo de mágoa, ódio, rancor, tristeza, frustração, mágoa, falta de perdão. O que vai acontecer com a sua circulação sanguínea? Vão haver desequilíbrios. O que vai acontecer com cada célula de cada órgão do seu corpo? Vão ter problemas, porque eles não terão os nutrientes necessários que são ativados pela circulação sanguínea, pela circulação linfática do seu corpo, que está totalmente interligado ao que você pensa e ao que você sente. Lembra de espírito, alma e corpo, cabeça, tronco e membro, cérebro, o cérebro, né? Córtex pré-frontal, sistema límbico e o cérebro
do instinto, né, instintivo, sempre está ligado ao 3, porque o 3 é o número da espiritualidade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então você é formado dessa tríade, pensamento, sentimento e emoção. Então você precisa selecionar aquilo que você imagina, selecionar aquilo que você pensa e selecionar o que você fala. E foi justamente a fala, o poder da expressão, que talvez você que está me ouvindo aqui interferiu nos seus sonhos, interferiu na sua estabilidade emocional, interferiu no seu propósito de vida, interferiu na sua identidade. Sim, é possível que as palavras mal colocadas, as palavras mal ditas, os pensamentos mal colocados, os pensamentos mal ditos, os sentimentos mal expressados, os sentimentos mal ditos podem estar travando a sua vida ainda hoje. Então eu preciso selecionar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu expresso. Então, existem verdades subjetivas que foram ditas por autoridades constituídas. Você sabia que uma palavra dita por alguém igual a você não tem tanto impacto como uma palavra dita por alguém superior a você, como pai, mãe, tio, avô, avó, né? Ou qualquer outra autoridade, uma autoridade eclesiástica, uma autoridade policial, né? uma autoridade pedagógica, como professor, tem um diferencial muito grande. Eu lembro, pessoal, que uma palavra dita por uma professora minha, na minha 3ª série, na época, até hoje interfere muito na minha vida. E ainda bem que foi uma palavra bem dita, né? E eu lembro do nome dessa professora, eu lembro do momento, eu lembro da expressão dela, eu lembro que foi maravilhoso. Nessa aula, a professora olhava para cada aluno e ela predefinia o futuro de cada um. Então ela olhava para um e falava: você vai ser empresário. Aí ela olhava para o outro e disse assim: você vai ser ator. E ela foi falando. Quando chegou na minha vez, ela falou uma coisa que foi muito simples, né? Hoje para mim é algo muito simples, mas que eu percebo que interfere na minha vida. Ela disse: você será modelo. Eu falei: cara, eu sou modelo, então eu sou bonito. E olha que eu não me achava bonito, né? Mas olha que interessante. Uma autoridade pedagógica disse que eu seria modelo. E eu nunca tive problema de baixo autoestima. Nunca. Olha que eu convivo com pessoas que são lindos, né? Maravilhosos. Pessoas que têm capacidades incríveis. Mas eu nunca tive problema de baixo autoestima. Nunca tive problema de baixa autoestima. Por quê? Porque alguém, na minha infância, adicionou uma palavra bendita. Bom dia, Ju, bem-vinda. Dizendo que eu seria modelo. Olha só, gente, a importância de uma palavra. Eu estou falando de uma palavra bendita, de uma boa palavra. Agora, imagine o estrago que faz, né? Também uma palavra maldita, uma palavra negativa, né? Então, em geral, a criança toma tudo que lhe é dito como verdade. Eu mesmo não tendo habilidade para modelo, eu tomei aquilo que a professora falou para mim, que eu seria modelo, como uma verdade. E até hoje eu tenho as minhas vaidades. Por quê? Porque aquela palavra interferiu na minha vida. E mesmo que hoje as pessoas não me achem bonito, eu me acho bonito. Mas eu sei que o que interfere nessa autoestima
foi aquilo que aquela professora me falou na terceira série. Porque para a criança, ela toma uma palavra dita por uma autoridade como uma verdade absoluta, principalmente se essas falas são pronunciadas pelos seus pais, professores, avós ou demais pessoa que a criança entende como sendo importantes ou referência de autoridade em suas vidas. Então aquela coisa, o seu filho fala: mãe, eu estou bonito, eu estou bonita. Ah, tá. É que esses pais, eles não participam do bate-papo sistêmico todo dia às 8 horas da manhã. Então são pais ignorantes que não expandiram a sua consciência. Então eles vão estragar a vida dos filhos e ainda vão querer corrigir os filhos. Por que esse menino é tão antipático? Por que esse menino não sai do quarto? Por que essa menina tem tanta dificuldade de relacionamento? Talvez é aquilo que você falou, ou que os pais falaram para eles, ou que o professor falou, sei lá o quê. Porque os pais não se dão conta do poder e da força das palavras. Palavras essas dirigidas aos filhos no cotidiano ou em momentos de raiva ou de explosão. Os pais não têm noção do que uma palavra maldita pode interferir na vida de uma criança, de um ser humano. Por isso que os judeus têm um ato de abençoar os seus filhos. O que é abençoar? Abençoar é você predizer palavras boas, benditas para as pessoas. Você vai na igreja, o padre te abençoa, o pastor te abençoa. E essa bênção tem a ver com algo de bom para você. Então eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos comuns dessas falas entendida pelas crianças como uma verdade absoluta. Eu vou falar para você agora, então preste atenção. Mas você é um incompetente mesmo? Gente, isso é uma desgraça, isso acaba com a autoestima. Essa palavra ela vai direto para o subconsciente, principalmente dos 0 aos 7 anos. Essa palavra dos 0 aos 7 anos, ela destrói a estrutura psicoemocional de um indivíduo. Ela rouba o propósito, ela rouba, na verdade, a identidade de um indivíduo. Uma palavra simples, mas dependendo de por quem foi pronunciada, traz estragos incontáveis e imensuráveis por toda a vida de um ser humano. Então quando alguém diz: mas você é incompetente mesmo, pronto, você enterrou alguém, enterrou essa pessoa. Ou, por exemplo, outra fala: filho, você é um tapado. Você amaldiçoou o seu filho. Isso vai interferir, porque não é o que foi falado, é como foi falado e quem falou. É isso que você tem que entender. Não é o que falou, é como foi falado e quem falou. Então, outra expressão: você nunca vai aprender mesmo. Quem sabe você que está me ouvindo aqui é vítima ou foi vítima dessa agressão verbal por uma autoridade, um professor ou coisa do tipo. Eu atendo muitas pessoas que os traumas vieram de um professor que chamaram de burro, né? Então, outra expressão: você nunca será alguém na vida. Esse você nunca será alguém na vida cria um gatilho emocional, uma crença que, dependendo de quem falou, vai impedir a pessoa de ter sucesso. E geralmente a pessoa adulta não tem noção que foram essas palavras ou são estas palavras que estão interferindo no seu propósito e no seu destino. Você é uma tonta. Já pensou? Teu avô, a tua avó falar isso? Vai interferir sim na tua personalidade e no teu equilíbrio emocional. Você é burro. Esse é o pior, né? Eu atendi uma mulher que era muito inteligente, ela era uma professora,
mas quando ela tinha 3 anos, a professora chamou ela de burra e ela não conseguia se ver como alguém inteligente. Você é uma infeliz. Aí a pessoa busca situações para ser infeliz. Você não presta mesmo. E aí a pessoa não consegue se valorizar. Você nunca vai aprender nada na vida. E aí a pessoa cria bloqueios cognitivos para o aprendizado. Você não respeita ninguém. Aí a pessoa se torna uma pessoa rebelde. Ah, você não respeita ninguém, filho. Por isso que ele é rebelde. Porque você decretou na vida dele que ele não respeitaria ninguém. Então, a problemática e o poder das palavras está alojada muito mais profundamente no coração da criança do que nós imaginamos. Isso pode ferir o espírito da criança. E a forma de nós ressignificarmos isso é tirando essas expressões, anulando ela. E como que eu anulo? Com outras palavras. Gente, para a gente encerrar aqui, eu não vou entrar nesse aspecto agora, porque geralmente eu falo isso lá no meu outro Instagram, que é só para empresários, né? Que é o Z7.Jaziel. Você pode me seguir lá, Z7.Jaziel. Tem, inclusive, alguns vídeos lá, né? Algumas lives lá que falam sobre isso. Mas eu quero falar para você que as palavras têm um poder criativo espiritual. Por quê? Porque tudo, escute o que eu vou falar para você agora, por favor. Tudo que existe hoje, que é palpável, toda a matéria, foi criado pelas palavras. Então a palavra tem sim um poder criativo, principalmente se essa palavra for direcionada a uma criança. Tudo que você fala para uma criança tende a acontecer, porque há poder em suas palavras. Quando Deus cria todas as coisas, inclusive você, Ele cria por intermédio do verbo, por intermédio da palavra, haja. E mesmo aquilo que era só um pensamento dentro de Deus, a partir do momento que foi verbalizado, se tornou real, se realizou. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, para nós mesmos e para o outro. A palavra é algo tão poderoso que no alfabeto hebraico a palavra são letras e números. Daí surgiu a numerologia. A numerologia cabalística é o resultado de palavras e números. E se você me falar aqui agora qual foi a data que você nasceu, eu vou desvendar aqui a sua personalidade, porque eu fiz o curso de numerologia. Eu trabalho com mapas numerológicos também. Então só com a data de nascimento sua eu já sei quem você é. Quem já foi atendido por mim sabe disso, né? A Ju foi atendida por mim e outras pessoas que estão aqui. E eu pergunto, qual é o dia que você nasceu? Ah, eu nasci tal dia. Aí eu falo, você é assim, 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 assim. Por quê? Por que eu consigo desvendar uma pessoa só pela data de nascimento? Porque a data do seu nascimento não é só número, também são palavras. Por isso que o universo foi criado de palavras e de números. Deus diz, haja no primeiro dia, um número. Primeiro dia, um número. Então Deus disse, no primeiro dia Deus disse, haja mares, haja água. No segundo dia, haja planta, haja luz. No terceiro dia, então o número e as palavras estão interligadas. Por isso que o alfabeto hebraico é algo tão poderoso. E hoje nós temos muito movimento dentro da numerologia, por exemplo. Porque tudo é palavras e tudo é número. Números é palavras e palavras são números. Então você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Porque aquilo que você fala é um decreto. Aquilo que você fala, dependendo da intenção, é um decreto. Vocês acham que como que é feita a magia? Vocês acham que como que é feita a magia? Eu faço uma magia para a pessoa que está do outro lado do mundo e isso alcança essa pessoa.
vocês acham o quê? É feito das duas coisas, palavras e números. Então tem que ser 5 quilos de maçã, 2 charutos, números, 3 litros de, sei lá, de champanhe, 4 não sei o que, 7 não sei o que, e aí temos mantras que são falados, aí tem que falar algumas coisas para que isso crie uma frequência vibracional energética que você intencionaliza para aquela pessoa, a partir do nome dela, da foto dela, de uma peça de roupa dela, de um pedaço dela, que pode ser uma unha, ou simplesmente do nome escrito dela, que você intencionaliza, e essa energia baixa, negativa, que você intencionalizou, vai por intermédio de vibração e frequência energética, e dependendo se a vibração da pessoa for equivalente àquela frequência, a macumba, a magia pega. Vocês acham o quê? A magia não existe. Existe. Talvez a palavra que você falou hoje para você é uma macumba contra você. A macumba, gente, não acontece só na Mata Virgem. Acontece quando eu falo algo com intenção. É a mulher que briga com o marido e diz: tomara que alguém te atropele, tomara que esse carro... E aí acontece. Porque há poder em suas palavras. Então, cuide o que você fala para o seu filho, cuide o que você deseja para você, cuide com aquilo que você fala para você. Cuide, tenha cuidado, tenha muito cuidado. Pessoal, espero ter contribuído, para a evolução e o crescimento de vocês. Logo mais às 22 horas, eu vou estar em outro bate-papo, mais voltado para o mundo empresarial, mas de uma forma sistêmica. Eu vou falar com empresários, com profissão, mas não nesse olhar sistêmico, Que bom, Thaís, que bom que foi contribuição para você. Então, às 22 horas eu vou estar aqui desenvolvendo alguns temas ligados à profissão. Se você achar que vai ser importante para você, você pode me seguir lá no Z7.Jaziel. E lá no YouTube também Z7 Consultoria e Mentoria. Todas as lives que eu fiz estão lá no YouTube, no Z7 Mentoria e Consultoria. Ok, pessoal? Ótimo início de semana, uma semana fantástica. Obrigado, Ju, que bom para vocês, e até o próximo encontro. Tchau, tchau, sucesso!